Irmão, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Já ouvimos bastante coisa essa noite, né? Louvores. Jesus já recebeu lá. Agora ele vai trazer a palavra dele aqui para nós ouvir. Mas que Deus possa te usar, você tem que ficar ligado. Não olhar para a esquerda, nem para a direita. É ligado no trono ali. Porque às vezes nós receber a bênção, que nós passamos desapercebido, né? Você quiser ir no banheiro, vai antes da palavra. Se quiser beber água, vai beber antes da palavra. Depois que começar a palavra, você fica quietinho, só pode dar glória a Deus, aleluia. Fora disso, Deus não recebe. Só glória a Deus, aleluia. Fora, Deus não recebe, amém, irmão? Então nós vamos estar ouvindo agora a palavra com o pastor Gilson. Deus possa usá-lo como tem usado sempre aqui, né? E nessa noite não vai ser diferente. Vamos nos colocar de pé, irmão? Senhor Deus, Senhor Pai, nesse momento, Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra aqui, Senhor. Senhor, venha usar Teu servo de forma especial, meu Pai. Ó, Senhor, que a Tua igreja possa receber nesta noite, Pai. Não aquilo que a Tua igreja quer ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar com todos nós aqui nesta noite, Pai. Abençoe-nos a graça, Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Aproveitar que a igreja está de pé, vamos estar fazendo uma leitura. O livro de 2 Samuel, capítulo 18. Nós estaremos lendo a partir do verso 19. 2 Samuel 18, a partir do verso 19 até o verso 33. Deus, Ele tem uma palavra para nós. Confesso que com muito temor, tremor, frio no coração e a difícil missão de estar aqui falando nessa noite com a igreja do Senhor. Uma grande responsabilidade. Diz a palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura todos juntos. Os irmãos acharam? Amém? Se você for colocar, Vitor, 2 Samuel 18, a partir do verso 19. Vamos fazer uma leitura juntos, todos juntos. No 2, 1, 2. Então disse Aimaas, filho de Sadoc, deixa-me correr e dar notícia ao rei, que já Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém, outro dia o será. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope, vai tu e diz ao rei que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimaas, filho de Sadoc, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, torná-las a Aimaas. Correrei então. Joabe lhe disse, corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada. E subiu a sentinela ao terraço, porta sobre o muro, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, o sentinela, eu disse ao rei. O rei respondeu, vê só, traz boas notícias.
e vinha andando e chegando. Viu a sentinela, outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais o sentinela: vejo o correr do primeiro parecer ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei, rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor, teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu Senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou teu servo, ó rei, porém não sei o que é. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te livrou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão. Respondeu o etíope: seja como aqueles, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu do céu que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão. Glória a Deus. Amém. Como dizem por aí, se fosse dar uma nota, seria 10. Parabéns, estão lendo muito bem. Meus irmãos, a leitura que acabamos de ler relata aqui uma atitude do general, a qual o rei havia recomendado, né, a Joabe e a todos os soldados que estavam procurando por Absalão. Absalão havia se rebelado contra o próprio pai, o rei Davi. Queriam matá-lo. E agora Absalão estava fugindo da presença do rei. Em dado momento, viram Absalão, juntamente com os seus seguidores, alguns soldados, passarem por perto e avisaram a Joabe, que avisou ao rei, e o rei então só fez uma recomendação: que eles, se eles amassem o rei Davi, que eles tratassem Absalão com muita misericórdia, que eles não fizessem mal a Absalão, pois era filho do rei. Ele pede a todos aqueles soldados que não faça mal a Absalão. E Absalão, então, montado ali numa mula, correndo, fugindo, diz a Bíblia que Absalão era um jovem príncipe muito bonito, cabelo longo,
alto, e ao fugir, ele fica enganchado numa árvore, com seus cabelos compridos, ele se engancha e fica dependurado ali na árvore pelos cabelos. Avisam então a Joabe que viram Absalão pendurado. Joabe então chama um dos soldados e dá ordem para que aquele soldado vá matar Absalão. O soldado, ao se negar, lembra a Joabe: Joabe, o rei nos pediu somente que não fizesse nada contra Absalão. E como que você me pede para que mate? Eu não farei isso, porque se eu fizer, até mesmo você, Joabe, ficará contra mim. E o rei, então, manda me matar. Não vou fazer. Joabe, então, pega ali 3 flechas e sai atrás de Absalão. Covardemente, ele atira as flechas contra o jovem Absalão e o mata. Aí nós entramos na história a qual lemos. Absalão morto agora, outros vêm e termina de matar ali Absalão e enterra numa cova, jogam ele no buraco, e ali jogam pedras e sepultam Absalão. Agora, eles têm a triste missão e a difícil missão de informar o rei acerca do que aconteceu. Joabe, então, ele chama esse soldado raso, um soldado que não era nem israelita. Diz a Bíblia que ele era cuxita, ou traduzindo nos dias de hoje, ele era um etíope. Era um soldado, os soldados de Israel, a grande maioria eram homens que vinham para se juntar, para lutar junto com Israel. E esse era um dos soldados que estava ali lutando, e ele nem da nação, ele nem israelita era. Não tinha nada a ver, mas ele estava ali, lutando. Joabe então chama e dá uma missão para aquele soldado. Joabe fala para ele: vai depressa, corre e avisa ao rei que o seu filho Absalão é morto. Diga para o rei tudo o que você viu aqui, a morte de Absalão, e avisa ao rei. Porém, existe o Aimaas. Aimaas é filho de Sadoc, que é o sumo sacerdote. Aimaas é o típico da pessoa oferecida. É o típico daquele que não tem uma chamada, mas ele quer fazer. Ele é atrevido. E ele chama para Joabe e diz: Joabe, deixa que eu vá falar ao rei. Diz que permita-me que eu vá. Não manda ele não, deixa que eu vou avisar ao rei do que aconteceu aqui. Joabe fala: não, hoje você não vai. Eu vou mandar o etíope. Porque o etíope, ele não tem compromisso com Israel. O etíope não é israelense. Ele vai saber dar a notícia de uma forma melhor, sem se envolver. Você fica, Aimaas. Mas o atrevimento dele é tão grande que ele se coloca responsável por ir, ao ponto de dizer: deixe que eu vá,
seja o que for, deixe-me também que corra após o etíope. E disse Joabe: para que agora correria tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: corre então, Aimás, corre pelo caminho da planície. E ele foi. Queridos irmãos, nós podemos tirar muitas lições nessa leitura. Primeiro, o etíope, ele tinha um chamado. O etíope, ele tinha um chamado. E ele tinha uma missão, que era contar o que ele havia visto. O etíope também, ele tinha a humildade na largada. Quando ele foi dado a missão, ele não se titubeou, pegou e foi, humildemente, seguir para fazer a missão a qual ele foi dado. Contrário de Aimás, que se ofereceu, sem ter um chamado, sem ter a responsabilidade de fazer. E trazendo para as coisas da igreja, quantos que às vezes têm chamado para fazer algo, e outros que não têm chamado, querem fazer, querem se intrometer. E querem fazer, mas fazem de qualquer forma. E não é desse jeito. Não é dessa forma. Outra coisa, o etíope, diz a Bíblia, que ele vai pelas colinas, ele corre pelos lugares piores, meio de floresta, morros, pedras, para chegar no seu destino e mandar a mensagem a qual ele tinha sido incumbido. Mas Aimás não. Diz aqui que ele foi pelas planícies, ele cortou o caminho pelos lugares mais fáceis. E diz a Bíblia aqui que ele chegou primeiro, porque ele usou de subterfúgio, de caminhos mais fáceis. Meus irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos e que querem tomar caminho mais fáceis para tudo. Gostam de levar vantagem nas coisas que fazem. É o típico Aimás, quer levar vantagem. Ele quer aparecer. Ele faz de tudo para se tornar famoso. Antes, por que ele queria contar para o rei? Tem uma outra passagem a qual ele se saiu muito bem, porque ele sabia correr e corria muito. E ele corria até mais do que o etíope. Mas, numa outra ocasião, tem uma outra passagem que Aimás se dá muito bem com o rei. Por isso ele ficou conhecido como aquele que corre e que dá a notícia muito rápido. E agora ele viu uma oportunidade de aparecer mais uma vez. Porém, ele não tinha o chamado, ele não tinha a missão, ele não tinha esta responsabilidade. Mas ele queria. É a pessoa que quer levar vantagem. E para levar vantagem, ele corta caminho pelas planícies para chegar mais rápido. E como eu disse aqui, quantos que na sua vida ele quer levar vantagem em tudo. Tem o caminho correto para fazer as coisas, o caminho certo, o caminho correto, mas ele procura outros caminhos, irmãos. Ele vai pelo caminho mais fácil, da trapaça, do erro, do engano,
da corrupção, ele paga corrupção, ele corrompe para chegar mais rápido, para ter vantagem. Mas que Deus nos guarde dessas atitudes de Aimás. Também fala do rei. O rei Davi diz que ele está à porta, aguardando uma notícia. Ele está com uma expectativa, ele quer saber o que foi que aconteceu. Mas o rei, ele já havia perdido um filho, ele já havia perdido uma filha, e agora ele queria saber o que tinha acontecido. O rei havia adulterado. A família do rei estava em frangalhos. Os filhos do rei. E agora o outro filho, Absalão, estava sendo perseguido e o rei estava entre as duas portas, ansioso por notícia, querendo saber o que tinha acontecido. Um rei abatido, triste, por dentro, estava em frangalhos, preocupado. De repente, o sentinela grita: rei, vem notícia, tem vindo um correndo com notícia. O rei se alegrou. Quem pode ser? De repente, o sentinela grita: pela forma como corre, só pode ser Aimás. Eu falei que ele era conhecido, né? E ele percebe que era a corrida de Aimás. E quando ele chega para falar com o rei, ele chega primeiro do que o etíope. E o rei logo o recebe, ansioso por notícia, querendo saber o que aconteceu. E quando ele chega diante do rei, o rei pergunta: mas o que aconteceu? Vai bem com o meu filho Absalão? Vai tudo bem? E quando é o momento dele falar a verdade, e eu disse aqui que ele só queria aparecer, em vez de falar o que tinha acontecido, ele mente para o rei. Ele fala: olha, rei, eu vim, mas eu não sei o que aconteceu. Eu vi lá um alvoroço, eu vi lá uma correria, mas eu não sei o que Como assim? Você veio para trazer a notícia, mas não sabe o que aconteceu? Não sei, não. E o Absalão, como que ele está? Ah, não sei, rei. Não sei. Os oferecidos, irmãos, os que se oferecem, não são de nada. Não sabem nada. Não sabem nada. Na hora que é preciso falar, fazer, ele não sabe da solução, ele não sabe, porque não tem chamado. O rei falou: fica de lado aqui, vai, que você não sabe de nada. Pôs ele de lado. E você, etíope, o que você tem para falar? Vai bem com o jovem Absalão? Diz aqui no verso 28, gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se o rei perante o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Aimás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o seu servo aqui vir falar com o rei. E a mim, o teu servo, porém, nada eu vi, nada sei de nada. Então o rei disse: vira e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuxi lá, o etíope, e disse: anuncia-me o rei, o meu senhor, hoje, que te vingou da mão de todos os que levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxi: vai-te bem com o jovem Absalão. E disse ele: seja como aquele jovem que o inimigo do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti, mal,
Então o rei se perturbou, subiu à sala, que estava por cima da porta, e chorou, e andava dizendo assim: meu filho, Absalão. Queira eu poder morrer no teu lugar, Absalão. Mas já era tarde. Já era tarde. Absalão havia sido perdoado pelo rei. Absalão estava vivendo na corte por 5 anos. Ele tinha voltado do cativeiro, ele havia voltado e estava lá morando no palácio com o rei, há 5 anos. E fazia 5 anos que o rei não conversava com o seu próprio filho. Morando juntos, na mesma casa, mas eles não conversavam. O rei não quis conversa com o seu filho. Agora, ele estava morto. E agora veio o arrependimento. Veio o arrependimento, mas aí já é tarde. Já era tarde. Absalão já tinha morrido. Meus irmãos, a história é muito triste. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, o rei a qual Deus se alegrava, porém, como pai, era um desastre. Não corrigia os filhos, não falava com os filhos, e agora estava nessa situação. Mais um filho ele havia perdido. E ele agora lamentava pela perda de Absalão. Mas, meus irmãos, a perda, ela pode até doer. Pode até doer. E como dói. Mas que nós podemos, irmãos, e é o dever, nosso dever, resolver os problemas enquanto há tempo. Falar enquanto há tempo. Conversar, perdoar enquanto há tempo. Não se envolver com aqueles que não têm chamada. Mas aqui se envolver com aqueles que têm chamado de Deus, que têm a palavra de Deus, que têm a resposta de Deus para as nossas vidas. Às vezes ficamos enrolados com as coisas deste mundo, com pessoas deste mundo, e esquecemos e viramos as costas para muitos daqueles que são homens e mulheres de Deus, que têm a palavra de Deus para a orientação da igreja, mas às vezes damos ouvidos para coisas que não vêm de Deus, e elas tomam conotação como certas, substituindo a verdadeira palavra, que é a palavra de Deus. É o mundo que estamos vivendo, é a situação a qual nós estamos vivendo, mas que hoje, que através dessa história, nós aqui podemos tirar várias lições. Várias lições. Eu me lembrei de um texto que está Provérbios, capítulo 9, verso 11. Coloca ali, Vitor. Deixa eu ver se é provérbio eclesiástico. Eclesiastes 9, 11. O Vitor. Eclesiastes 9, 11. Para terminar. Vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios
o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Tudo depende do tempo e do acaso. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando a amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Mas fique com esta palavra, guarde essa palavra. Guarde essa palavra no teu coração. Não deixe os atrevidos, os oferecidos, tirarem aquele que tem a missão de Deus de trazer as coisas de Deus, as mensagens de Deus para nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a amada igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, irmão? Com Cristo nós vamos chegar lá, não é verdade? Vocês podem receber a palavra esta noite, irmão? Deus abençoe o nosso pastor Gilson. Continua assim, amém?